Boa noite para você que está aí nos assistindo. Aqui é a pastora Lígia, é um prazer estar junto com você. Estamos aqui junto com a pastora Mônica. Boa noite, meus irmãos. Aqui com a Maria também, né? Boa noite. Isso, as três mocinhas da Europa. É brincadeira, né? Estamos aqui iniciando um trabalho, né, irmãos, que nós temos a vontade nossa de todas as segundas-feiras, das 8 até próximo das 9 horas, estarmos aí falando do Evangelho do Senhor Jesus, né? E esse trabalho nosso vai se chamar o Evangelho Puro e Simples, e nós estamos iniciando hoje. É um trabalho onde nós vamos pedir a colaboração dos irmãos, né? Para que você possa perguntar, para que você possa expor a sua opinião. Nós vamos estar lendo a sua opinião aqui, nós vamos estar respondendo a sua pergunta, né? Então você vai poder participar, e é isso que vai fazer com que o trabalho fique melhor, fique mais gostoso e mais dinâmico, esse estudo bíblico fique mais dinâmico, né? A Maria está aqui para nos ajudar também, ela vai estar atendendo o telefone, marcando as perguntas que houverem, e nós vamos procurar responder para você, tá? O nosso telefone para você ligar, nós temos um telefone fixo, que é o 3036 1761, o 3036 1761, ou o celular, que é o 997 18 4387. E você pode estar ligando tanto no celular, mandando mensagem, ou ligando no telefone fixo, ou até mesmo aqui pelo próprio programa, você pode estar fazendo as suas perguntas, onde nós vamos estar aí trabalhando em cima da palavra de Deus. Amém? Então, eu gostaria que você ficasse conosco, nos ajudasse nesse trabalho, né, pastora Mônica? Né? Não olhe para os nossos erros, né? Pega o que serve, né? Aquilo que dá para você aproveitar, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, que a gente deve ouvir e reter aquilo que é bom, aquilo que serve para nós, a gente aplica na nossa vida. Eu sei que hoje a gente vê muita pregação, a gente vê muito estudo bíblico, mas a gente deve fazer essa seleção, né, irmãos? O que serve a gente guarda, o que não serve a gente descarta da nossa vida. Mas gostaríamos que você participasse conosco e que fosse aí abençoado aí em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar. Maria vai no seu posto, né, Maria? E nós vamos orar para nós podermos estar aí falando um pouquinho do Evangelho Puro e Simples e das distorções que existem no Evangelho hoje. Amém? Gostaria que você orasse conosco. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, iniciando, meu Pai amado, um momento de estudo da Tua Palavra, aqui, meu Pai, juntamente com a pastora Mônica, com a Maria, e com todos os ouvintes, ó Pai, com todos aqueles que estão nos assistindo pela internet, meu Pai amado, nós pedimos, Senhor, que a Tua presença seja real, que o Senhor venha revelar ao nosso coração a Tua vontade, que possamos, meu Pai amado, trabalhar em cima da Tua Palavra, e que o Senhor venha nos ensinar, nos livra, meu Pai, das heresias, nos livra, Pai, do engano, meu Deus, e que essa palavra, meu Pai, que for dita aqui, alcance o coração de cada um dos irmãos, meu Pai, e traga, meu Deus, eterno esclarecimento, traga crescimento, traga maturidade às nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então vamos lá falar um pouquinho do Evangelho, né, pastora Mônica? Por que a gente pegou esse tema para iniciar esses trabalhos? Porque hoje nós vemos uma infinidade de coisas sendo pregadas. Né? E nós vemos muitos tipos de pregações, muitos tipos de práticas dentro das igrejas, e que a gente fica, irmão, no questionamento. A gente muitas vezes se pergunta, meu Deus, será que isso é certo? Será que eu devo fazer isso? Será que é correto isso? A internet é uma bênção, né? Mas ela traz uma infinidade de assuntos, de estudos, do mesmo tema, mas de diferentes aspectos quando você vai ver. E você fica perdido sem saber o que é certo e o que não é certo. Na verdade, irmão, a base que nós devemos usar para tudo com relação a Deus é só a palavra. Né? Se está na palavra de Deus, amém. Se não está na palavra de Deus, nós não deveríamos considerar. Tá? Agora, logicamente que muitas coisas estão até dentro da palavra de Deus, mas são usadas de forma distorcidas, que é um outro problema que nós temos também hoje. Né? Então, a gente, infelizmente, estamos vivendo uma época muito difícil em questão de palavra, tem-se muita palavra, não estou dizendo que a palavra é escassa em questão de pregação, tem muita, mas a palavra de Deus realmente, o Evangelho do Senhor, que tem poder para mudar a vida das pessoas. Quanto de tudo que nós ouvimos é esse Evangelho verdadeiro, né? Porque nós sabemos que o Evangelho ele tem poder para mudar.
Não é, pastora? Com certeza. O evangelho que não muda, o evangelho que não transforma, então ele tem alguma coisa errada com ele. Tá fraco, né, pastor? Tá fraco. Não tem poder. Exatamente. É como a gente costuma dizer, está diluído, né? É como um remédio que você quer aumentar a dose dele para não comprar outro. Então ou você aumenta aqueles remédios que vêm muitas vezes para você misturar água, né? Ele tem um risquinho ali onde você deve misturar água. Mas como você quer aumentar, você enche até o bico. Né? E aí chacoalha e toma. Lógico, não faz efeito. Aí fala, poxa, mas não fez efeito. Não vai fazer, porque ele está o quê? Diluído. E o que nós temos visto hoje com o evangelho do Senhor Jesus é a mesma coisa. Nós temos visto um evangelho diluído, um evangelho enfeitado muitas das vezes, né, pastora Mônica? Um evangelho muitas das vezes também carregado de obrigações. Enfim, um evangelho que muitas das vezes contradiz o evangelho da palavra de Deus, contradiz aquilo que nós temos como evangelho ou aquilo que o Senhor Jesus nos deixou como evangelho. Mas para nós sabermos qual é a diferença, nós precisamos primeiro saber qual é o evangelho verdadeiro. Então nós vamos ver pela palavra de Deus em Coríntios, em 1 Coríntios, a pastora Mônica vai estar lendo o que a palavra de Deus diz com relação ao evangelho. Pode ler, pastora Mônica. Amém, amados. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, se você estiver lá perto, 1 Coríntios, capítulo 1, né, do versículo 18 ao 25. Diz assim, ó: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeu como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Amém. Nós vamos aí, Paulo, discorrendo do que é o evangelho. Sim. Né, pastora Mônica? O evangelho, a palavra evangelho, ela quer dizer boa nova. Quer dizer, é uma boa nova que Deus nos trouxe, né? E essa boa nova, ela é baseada na salvação, exclusivamente por intermédio de Cristo. Quer dizer, não há outro meio de salvação que não seja pelo Senhor Jesus Cristo. Tá? E a forma, né, proclamar o evangelho é anunciar a Cristo crucificado. Por quê? Porque a nossa vitória, ou a vitória sobre o pecado, e o nosso direito de sermos chamados filhos de Deus, veio por causa da morte expiatória de Cristo. Né? Então, a morte de Cristo é o centro do evangelho, logicamente que depois, junto com a sua ressurreição, né, pastora Mônica, porque se também não tivesse havido ressurreição, a morte em si só não valeria, né, irmãos? Mas a ressurreição completou a obra, né? De que nós falamos Cristo crucificado, nós também estamos falando da ressurreição, porque a obra completa, a morte e ressurreição. Essa é a base do evangelho. É isso que tem poder para nos salvar. Agora vem a pergunta, nos salvar do quê? Né? Se nós olharmos a nossa vida passada, a humanidade passada, éramos escravos do pecado. Né? Nós não tínhamos esperança no mundo, não tínhamos esperança com Deus, não tínhamos esperança de um futuro, não tínhamos esperança de uma vida eterna, estávamos escravizados pelo diabo. O que Jesus veio nos dar? Nos salvar justamente dessa escravidão, nos salvar justamente do pecado. Tá? Nos livrar desses laços que estavam em nossas vidas, que nos impediam de contemplar até mesmo o nosso Deus. Jesus veio nos salvar disso, irmão.
Hoje nós vemos, infelizmente, o evangelho pregado não baseado na cruz de Cristo. Nós vemos o evangelho pregado baseado, muitas das vezes, em condições financeiras, prometendo dinheiro, prometendo bens materiais, prometendo coisas físicas até mesmo, né, pastora Mônica? Mas coisas para essa terra. Quando o evangelho de Cristo, Cristo crucificado, sabe, meu irmão, eu não creio, e não adianta que eu não vou mudar meu pensamento, que Jesus morreu numa cruz para me enriquecer. É muito pouco, né? Mas Jesus morreu para me salvar, Jesus morreu para me dar aquilo que o dinheiro não pode comprar, para nos dar aquilo que nós não conseguimos alcançar com esforço próprio, que é a nossa salvação. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, como diz a palavra do Senhor. Agora, sou contra nós sermos ricos? Não. Porque a palavra de Deus também nos dá direito de buscarmos as bênçãos materiais. Desde que nós compreendamos o lugar de cada coisa. Sim. Né? O verdadeiro evangelho que tem poder para salvar, é o evangelho da cruz de Cristo. Atrair as pessoas por causa de questão financeira, atrair as pessoas por causa de milagres, ou atrair pessoas para mudança material somente, não salva ninguém. Porque quando a pessoa consegue o que ela quer, ela vai embora. Mas atrair a pessoa pelo evangelho da cruz, como Paulo vai dizer, que ele não se envergonhava do evangelho da cruz. Ele não se envergonhava do evangelho aonde havia um Cristo crucificado. Embora para os judeus aquilo era uma vergonha. Não era? E para os gregos era uma loucura um homem crucificado, mas era o poder, e é o poder de Deus para salvar a humanidade. Esse é o evangelho verdadeiro. É o evangelho que leva à cruz de Cristo. É aquele evangelho onde você ouve de Jesus, você ouve da sua morte, ouve da sua ressurreição. Logicamente que se você já é convertido, você não vai ouvir isso a vida inteira também. Mas você vai ouvir aquilo que é a cruz, aquilo que o evangelho ele faz na sua vida. Qual a transformação que ele faz, o que ele exige de você. Porque ele exige algo de mim também. Que é o caminho que nós falamos, a santificação. Então, quer dizer que a sua vida inteira você vai ouvir quais são as consequências do evangelho da cruz na sua vida, né? Então, esse é o evangelho, as boas novas do Senhor que nós lemos aí. O evangelho é um evento histórico, o evangelho é um evento histórico, único e que não se repete, tá? Não é uma coisa que aconteceu uma única vez, Cristo morreu por nós. Né? E você vê que a história mudou por causa disso. Tanto é que nós temos um calendário antes de Cristo e depois de Cristo, né? Embora até aqueles que não acreditem em Cristo como Filho de Deus, mas tem que admitir que ele existiu, porque até o calendário, até a história humana nossa, mostra que ele existiu, né, pastora Mônica? E esse Cristo que mudou, né, a história, ele é único e esse evangelho não se repete. Bom, a outra coisa, pastora, qual é a origem do evangelho, né? A origem do evangelho ela é divina. Aonde nasceu o evangelho? Foi o homem que inventou? Foi Paulo que inventou? Né? Foi os apóstolos que inventaram o evangelho? Não. O evangelho nasceu no coração de Deus. Deus, né? E quando esse evangelho nasceu no coração de Deus? Antes da fundação do mundo. Antes, irmãos, muito antes do Senhor criar o homem, muito antes do Senhor criar todas as coisas, o Senhor já tinha no coração dele a salvação, o Senhor já tinha no coração dele as boas novas, ele já sabia o que ia fazer. Né? Então o evangelho, ele é divino. Trata-se do evangelho de Deus, tá? O evangelho de Cristo, isto é, o evangelho que pertence a Cristo, ou concentra a Cristo, ou concernente a Cristo, é a boa nova que veio do céu, quer dizer, a boa nova de Deus para nós. Até quando Cristo nasceu, a palavra vai nos contar que havia anjos, né, pastora Mônica, que começaram a louvar a Deus, né, a glorificar a Deus, porque o Messias tinha sido introduzido na terra, né, o Salvador tinha nascido, quer dizer, Deus estava festejando porque estava se cumprindo algo que ele já tinha planejado há quantos milhares, bilhões, trilhões de anos atrás, né? Quanto tempo agora estava se cumprindo? Olha, ele estava introduzindo Cristo, que é o próprio evangelho, né? Na terra, né? Estava aqui entre nós as boas novas, e a gente vai ver que então há um coral de anjos ali celebrando por causa disso, né? Para você ver o tamanho e o poder que tem o evangelho.
né? O que o evangelho oferece, né? Bom, se eu falei que ele não oferece de cara bênçãos financeiras, o que ele oferece então, né, pastora Mônica? A principal coisa é a justificação, a salvação, né, pastor? É o principal, né? Isso. Depois vem as outras coisas, né? É acrescentado, como a palavra diz, né? Isso. Agora, explica um pouquinho o que é uma justificação, porque muitas das vezes, quando não se prega o evangelho, tem palavras que parecem absurdas quando a gente ouve, né? O que é uma justificação? Meu Deus, eu nunca ouvi o que é uma justificação. Então, vamos entender o que é justificar, né, pastora Mônica? Sim. Você consegue? Mais ou menos. Vamos lá. Vamos lá. Justificação é como Jesus, ele já pagou o preço por nós, né, pastor? Ele já se entregou por nós e ele pagou o preço da nossa condenação. Ou seja, nós somos livres agora, né? Ele já foi lá, intercedeu por nós, pagou esse preço, não tem mais condenação nenhuma. É como se nós tivéssemos ido num tribunal, né? E ali nós fôssemos absolvidos de toda a culpa. Isso, né? Ele nos justificou. Ele nos tornou justo diante de Deus, né? Porque desde que nós pecamos, nós estávamos afastados de Deus, né? A gente não era uma oferta mais agradável ao Senhor, não porque Deus deixou de nos amar, Deus continuava nos amando, mas nós estávamos cheirando a pecado. Né? E Deus não suporta pecado. O que Jesus fez? Jesus justificou, Jesus veio, tomou o nosso lugar, foi isso que ele fez na cruz, tomou o nosso lugar, isso também é chamado de substituição, né, pastor, esse de tomar o seu lugar, se ofereceu como propiciação pelo nosso pecado, como oferta pelo nosso pecado, e a partir do momento que ele derramou seu sangue, Deus o aceitou, ele nos justificou, ele pagou o nosso preço, é isso. Ele pagou o nosso preço, você foi justificado pelo sangue de Cristo. Tá? Essa é a maior bênção do evangelho. Agora, o que ser justificado traz de lucro para mim? Tudo, irmão. Porque a partir do momento que eu sou justificado, eu tenho direito às bênçãos espirituais. Eu passo de criatura, né, que a gente era, para filho de Deus. E quais são os direitos de um filho? Todos. Não é? Tudo que o pai tem é meu. Lembra da parábola do filho pródigo, que é uma analogia ali que o Senhor faz com relação ao próprio Deus, né? E dois filhos ali, né? Um Israel, provavelmente, o outro os gentios, né? E aí ele fala para o filho mais velho, que geralmente se aplica a Israel, né? Mas vamos para nós. Ele fala, o filho mais velho, quando vê o mais novo voltar, e ele fica bravo, ele fala para o pai, olha, mas o senhor, esse seu filho gastou tudo que o senhor tinha, né? Desperdiçou tudo, o senhor não recebeu de volta. Eu estou aqui que nem escravo. O senhor nunca me deu nada. Não é o que ele vai falar para o pai? O que o pai disse para ele? Você lembra? Diz que tudo que ele tinha, que o pai tinha, já era dele. Que ele não precisava dar, era só ele usufruir, né, pastor? É o direito de filho, não é? É o direito de filho, não é, pastora Mônica? Sim. Tudo que eu tenho é teu. Você vê um filho seu, ele não chega na sua casa e fala para você, ai, por favor, posso abrir a sua geladeira? Por favor, posso tomar o seu leite, né? Por favor, eu posso beber sua água? Não, ele é seu filho, ele pega, chega e faz. Não é, pastora Mônica? Agora, um estranho não. Um estranho, ele fica constrangido, ele tem que pedir. Porque se um estranho for abrir a sua geladeira, você vai ficar bravo. Não é verdade? Se ele for tomar alguma coisa sem te pedir, você já não vai gostar, porque é estranho. Mas o filho tem liberdade. A gente até fica bravo quando o filho pede, né? Não é verdade que tem filho que fala, posso abrir isso? Filho, cria vergonha, tá aí, é seu, né? Come. É a mesma coisa. O que aquele pai disse? Tudo é teu, filho. Quer dizer, se você é filho de Deus, irmão, tudo é teu. Até a questão da vida financeira é sua, a questão da cura é sua, a questão dos relacionamentos, da restauração é sua. Tudo que Jesus conquistou é seu. A partir da justificação. Por isso que a justificação é o principal, ou a salvação é o principal para a nossa vida. Porque sem isso nós não teríamos direito a nada. Né? Não adianta nós buscarmos as bênçãos materiais do Senhor sem termos a justificação. Porque nós estamos entrando por outro caminho, não pela porta.
Não é, pastora Mônica? Porque a porta para se entrar e se obter todas as bênçãos que Deus tem é através da justificação, através de Cristo crucificado. Do contrário, a gente está roubando. Não é verdade? Então aqui a gente vai entender que a justificação é a doutrina principal aí da questão da salvação, né? O que o evangelho exige, né? Já que ele oferece para nós a justificação, o que ele exige de nós? Para receber a bênção da justificação, eu não preciso fazer absolutamente nada. Quer dizer, ele não exige nada. A não ser crer. É a única coisa que o evangelho exige, que nós venhamos a crer. Crer no quê? No sacrifício de Cristo na cruz e no que ele fez por nós ali, na justificação, na salvação que ele alcançou por nós. É nisso que eu preciso crer. É tão simples, não é? Por isso que é chamado evangelho puro e simples, porque é simples demais, pastora Mônica. Às vezes a gente vê gente fazendo cada absurdo, irmão, para ser salvo. Não é? Cada exagero para ser salvo. Quando a palavra de Deus não nos fala de nada disso. A palavra de Deus nos diz que é só crer no Senhor Jesus. Ele diz, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É a Bíblia quem está dizendo, não é nós que estamos inventando. Para a salvação, eu só preciso crer. Tá certo? Sim. Aí ele vai dizer aqui, ó, no livrinho que nós estamos lendo, né? Tenho apenas que crer. Jesus já fez tudo o que precisava. Este é o evangelho da graça de Deus. Quer dizer, eu não tenho nada que eu possa fazer para alcançar a salvação. Porque Cristo já fez tudo o que eu precisava. Não é? Eu posso guardar um sábado? Isso vai acrescentar alguma coisa à minha salvação? Não. Vai? Não. Vai me tornar mais santo? Não. Cristo já fez tudo que eu precisava para ser salvo. A única coisa que eu preciso é crer. Amém? Nós agora vamos falar então um pouquinho do outro evangelho agora, né, pastora Mônica? Mas lembrando você que quiser, que tiver alguma pergunta, tá, irmãos? O nosso telefone é o 3036-1761 ou 997-18-4387. Você pode estar ligando, pode fazer a sua pergunta, né? E pode estar aí participando junto conosco também, deixando assuntos que você queira aí também, que sejam dúvidas que você tenha com relação ao que nós estamos falando. Se você não quiser dar o seu nome, você liga, a Maria não vai dá para nós o seu nome, ela marca, mas nós não vamos falar. Às vezes a gente não quer se expor, né? As pessoas têm medo de se expor, porque daí vai ficar sabendo, não, foi fulano que perguntou. Então, irmão, nós não vamos fazer isso. Se você quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, né? Você pode, ou pelo telefone, a gente não vai expor você, tá? E quem quiser perguntar aqui mesmo durante o programa também pode. A nossa intenção é que a gente venha crescer no conhecimento do Senhor Jesus. E no finalzinho, nós vamos estar orando por todos. Se você também quiser uma oração, deixa o seu nome também, né, pastora Mônica? Você pode estar colocando o seu nome, o nome da sua família, para que estejamos aí orando para você. Amém? Então, vamos falar um pouquinho agora. Atualmente, né, nós temos observado algumas perversões do Evangelho de Jesus Cristo, tá? Mas isso, irmão, não acontece só agora. Isso já acontecia no passado. É que agora se intensificou mais. Sim. Porque hoje nós temos muito mais denominações. Vamos voltar para o tempo bíblico, né? Para o início da igreja. Era uma igreja, né, pastora Mônica? Embora tinha uma igreja em Éfeso, em Gálatas, em Tessalônica, e por ali ia por Roma. E cada local ali praticamente se tinha uma igreja. Mas elas todas estavam ligadas à mesma raiz, né? Sim. Que era a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é como se fosse uma matriz, né? E todas as outras igrejas eram ligadas a essa. Tanto é que todas as decisões que fossem tomadas, a gente vai perceber isso quando houve um problema em questão de circuncisão, que Paulo veio trazer o caso para a igreja de Jerusalém, para que eles decidissem. Foi onde houve o primeiro concílio, né? Sim. Que foi o concílio de Jerusalém, aonde eles tomaram as decisões ali. Então você percebe que as igrejas elas não eram assim, pensamentos diferentes ou nomes diferentes. Não era uma coisa só. Mas mesmo assim sendo algo, uma coisa só, já existia aqueles que estavam entrando dentro da igreja e estavam corrompendo o evangelho, ou estavam trazendo
uma pregação diferente da de Paulo, diferente da dos apóstolos, né, pastora? E que estava confundindo até mesmo o coração das pessoas. E uma das batalhas que eles tinham na época era a questão da circuncisão. Né? Por quê? Porque alguns judeus se convertiam ao evangelho, ao cristianismo, né? Que na verdade era o evangelho. Mas eles achavam que, apesar de ser convertido ao evangelho, aceitar o sacrifício de Cristo, era necessário ainda se circuncidar. Sim. Né? Tudo bem, os judeus já eram circuncidados por tradição. Agora os gentios não. E aí começou a acontecer uma revolução, porque os gentios acharam, até aquele momento no que Paulo tinha pregado, que o evangelho era pela graça, que não havia esforço meu. Agora veio alguém e disse para mim que além dele ser pela graça, eu também preciso me circuncidar. E de certa forma, eu preciso cumprir alguns ritos da lei. Eu teria que me tornar judeu. Não é? Então já não é mais pela graça. Se eu tô te dando uma coisa e se eu cobro por ela, já não é mais de graça, né, irmão? É verdade, pastora Mônica. Esse negócio é estranho, né? E Paulo, para combater esses pensamentos desses judaizantes, né? Esses judeus que se convertiam, né? E acabavam trazendo essas ideias. Então, Paulo, ele fala sobre isso no livro de Gálatas, né? Na verdade, ele fala sobre isso em várias cartas dele, mas em Gálatas, Paulo é mais específico com relação a isso, e ele vai mostrar porque os Gálatas estavam dando ouvidos a essas pregações, estavam abandonando o evangelho genuíno que Paulo tinha pregado, o evangelho que tinha mudado a vida deles, o evangelho que tinha tirado eles do mundo e tinha feito deles filhos de Deus, e eles estavam ouvindo esse outro evangelho, ou esse evangelho distorcido que o estava querendo fazer com que eles voltassem ao passado. Tá? Deus não quer que a gente volte ao passado, meu irmão. Se as regras do passado pudessem nos salvar, Jesus não precisaria ter morrido por nós. Seria perda de tempo, né, pastora? Sim. Sofrimento em vão. Mas não pode. Né? Tudo se concentra no Evangelho de Cristo, no sacrifício de Cristo. Nós vamos ler em Gálatas, pastora, pode ler para nós o 1, do 6 ao 9. Diz assim, queridos: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que quando algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou o anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já disse, agora eu repito, se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Amém? Você vê que Paulo, ele é bem claro no que ele diz, né, pastora Mônica? Que se recebeu um evangelho diferente daquele que Paulo tinha anunciado, e Paulo vai dizer em Coríntios que o evangelho que ele anunciava era o Cristo crucificado, que era o poder de Deus para a salvação. Sim. Se alguém te anunciou um outro evangelho que não é esse, ele fala uma palavra até pesada, seja anátema. Anátema quer dizer maldito, separado de Deus para sempre. Né? Que seja anátema, que você não aceite, que você amaldiçoe. Só que Paulo estava ensinando aos irmãos isso. Hoje nós somos tão, desculpa a palavra que eu vou dizer aqui, mas nós somos muito frouxos com relação às coisas de Deus, pastora Mônica. A gente vai aceitando. A gente aceita tudo, meu Deus do céu. A gente aceita cada absurdo, irmão, que se coloca como prática espiritual, e a gente aceita. Vai na igreja que tem dancinha, né? Pastor faz a dancinha para você ser abençoado. E a pessoa vai lá e acha que tá certo, meu irmão. Não é? Outro pega, né, água com óleo, que nem o irmão fez uma vez lá, e joga em cima de você, como ato profético, sei lá eu, né, irmão? Mas enfim, e a gente acha que tá certo, é isso. Te unge com o sangue de Jesus, né? Você sabe o que é o sangue de Jesus, né?
É óleo com corante vermelho, né? E te unge com o sangue de Jesus, a gente sai todo feliz. Olha, fui ungido com o sangue de Jesus. Irmão, você não tem que ser ungido com o sangue de Jesus. Você tem que ser lavado com o sangue de Cristo. E é pela fé que isso acontece. Sabe, a gente vê tanto acréscimo a uma coisa tão simples que tem, infelizmente, enfraquecido a fé de muitos. Muitos hoje estão desanimados. Muitos hoje estão dentro de casa. Muitos hoje não querem mais saber de ir para a igreja porque acham que toda igreja é a palhaçada que se vê por aí. Dá medo. Eu tenho medo, tem hora. Se a pessoa fala, eu tenho medo. Eu já passei por tanta coisa que eu não quero em outra. Por quê? Porque, infelizmente, irmãos, temos feito, ou tem se feito do evangelho uma forma hoje de ganhar dinheiro. Sim. Essa é uma realidade. Né? No outro estudo que nós estamos tendo, lá na igreja de domingo, acho que é nesse evangelho pervertido mesmo que a gente estava falando, hoje se tem um evangelho que é para o mercado. É um evangelho onde as pessoas são clientes. O evangelho é o produto que vai ser comercializado. E eu tenho que agradar o meu cliente. Se a igreja passa a ser um comércio e os clientes vêm, eu tenho que agradar. O meu produto tem que agradar. Não é assim, pastora Mônica? Você trabalha e vende algumas coisas lá, né? O seu produto tem que agradar, não tem? É produto. Agora, irmão, o evangelho não é produto. Agora, se eu tiver o evangelho dessa maneira, então se entra uma pessoa, por exemplo, que não goste, que fale sobre pecado. Então, o produto que eu vou vender para ela, o evangelho que eu vou vender, não vai tratar de pecado. Porque senão ela não compra. Não é verdade? Se o evangelho, que ela não gosta de ser confrontada com seus erros, então o evangelho que eu vou vender não vai falar do confronto de erro, sendo que o evangelho confronta o meu eu. Como é que eu vou fazer? Então, esse é o maior problema que nós hoje vivemos, né? A gente vê a igreja hoje, ela é rica hoje. Ela é rica, pastora. Sim. Hoje o cristão, as igrejas, a maioria, não estou dizendo todas, mas são ricas. Isso é bênção? Por um lado, deveria ser. Mas muitas das vezes tem sido a nossa desgraça, meu irmão. Porque os irmãos do passado, os irmãos de alguns anos atrás, não precisam, há 50, 60 anos atrás, não eram uma igreja tão rica como é hoje, mas os irmãos eram ricos espiritualmente. Eram pessoas de oração, eram pessoas que criam em Deus, que aonde eles iam, operava milagre. E hoje? Não sei se nós ganhamos ou nós perdemos, né? Agora, dá para a gente voltar? Lógico que dá. É só voltar na palavra. É só voltar à prática do evangelho, tá? Então, nós vamos ver algum tipo de evangelho aí, como diz aqui no livrinho que nós estamos lendo, que atualmente, né, nós temos observado algumas perversões do evangelho de Jesus Cristo. O evangelho da prosperidade. Ele põe aqui logo como o primeiro, né? A prosperidade. Que ensina que ser abençoado e ter prosperidade material. Ser abençoado é ter bens materiais, não ficar doente e não ter problemas, né? Se esse é o evangelho real, nós estamos perdidos, porque, ao que tudo indica, Paulo ficava doente, Timóteo ficava doente, Pedro ficava doente. Como é que fica? Então, eles não eram de Deus. Complicado, né? Bastante, né, pastor? Abençoado é ter prosperidade material. Então, nós vamos ter que rever esses conceitos também, porque a palavra de Deus mostra para nós, se você ler lá, que muitas igrejas faziam coletas para os pobres de Jerusalém. Sim. Para os irmãos pobres de Jerusalém, que estavam passando por dificuldades, só que eles não eram crentes. Porque o evangelho... O sinal do evangelho da bênção é prosperidade, então eles não tinham bênção. É tudo em vão. Tudo em vão. Então a palavra de Deus está errada, né, irmão? E esse conceito que eu não sei agora quem foi que trouxe, né, veio de fora isso para o Brasil, não me lembro agora quem foi, mas que o Brasil aceitou, que os pregadores do Brasil aceitaram, assim, maravilhados com isso, com uma nova revelação, acabou com o evangelho de Cristo. Se deixou de lado aqueles que não são prósperos, como se eles não tivessem a bênção de Deus.
A tal ponto que eu ouvi um dia um pastor falando para o irmão, sabe, irmãos? O irmão chegou para ele, coitado, dizia, eu estava do lado, desesperado, pastor, eu estou numa condição financeira miserável, pastor, me ajuda, ora por mim. O pastor olhou para ele e falou assim, você é dizimista? Ele falou, não, pastor, eu vou dizimar o quê? Então eu não vou orar por você porque não tem bênção se você não for dizimista. Tudo baseado no dinheiro. Não sou contra o dízimo, tá, irmão? Só estou falando que o evangelho de Cristo vai acima até do dízimo. Sim. A bênção de Deus vai acima de todas as coisas. Não podemos cobrar aquilo que nós recebemos de graça. Você olhar para alguém que muitas das vezes não tem uma prosperidade financeira, mas é temente a Deus, e julgar ele, que ele não é abençoado, que Deus não está com ele, porque ele não tem uma condição financeira como você acha que deveria ter, isso é um grande de um engano. Amém? Nós precisamos aprender que o evangelho de Cristo não está centralizado na prosperidade, mas na salvação. Agora, eu posso ser próspero? Sim, somos. Claro que podemos. Como é que eu consigo a prosperidade? Como é que eu alcanço a prosperidade no evangelho? Busco o reino, em primeiro lugar. É o que diz Mateus 6, né? 33. Buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É simples, meu querido. É muito simples. Agora, nós complicamos tudo, invertemos as coisas. O reino não vem pela prosperidade, mas a prosperidade vem pelo reino. Não é? É só buscar as coisas certas. Sim. Né? A outra que ele vai falar, pastora, é o evangelho da graça barata. Né? O que é o evangelho da graça barata? Que não exige arrependimento, né, pastor? Que mais? Que é um evangelho fácil, né, de seguir, que você faz de qualquer forma, né? Um combate ao pecado. Quer dizer, você pode ir para Jesus, mas fique do jeito que você está. Né? Se praticava as coisas do passado, continua praticando. Né? É a famosa igreja da inclusão, né? Que nós temos hoje, né? Hoje tem muito, né? Essa história da inclusão, ela é muito boa para a educação, para a sociedade, né, irmão? Mas na questão da inclusão de pessoas na igreja, sim, mas inclusão dos atos aí já não dá, né, irmão? Aí é complicado, né? Ele não exige arrependimento, não combate o pecado e nem ensina a centralidade da cruz. Esse evangelho recruta voluntários, mas não produz discípulos. Interessante essa questão, né? Até essa questão dos discípulos. Porque Jesus, ele nunca convidou ninguém para ser crente. Não. Jesus, na verdade, essa palavra cristão foi dada pelos homens, né? Não foi dada por Cristo. Mas o Senhor chamou a gente para ser discípulo, né? Sim. Agora, esse evangelho da graça barata é aquele evangelho, como você disse, que não combate o pecado, mas não tem força para combater o pecado. Justamente por quê? Porque ele não está centralizado na cruz de Cristo. Então não tem força para combater o pecado. Né? Quer dizer, a gente vê o pecado e não fala como ele. Hoje, muitas das vezes, o pecado já é tratado até como problema, não é mais pecado. Né? Agora, o problema, irmão, a gente resolve. Pecado não dá para resolver. Né? Às vezes tem uma pessoa que está em adultério e fala, eu estou com um problemão. Querido, você não está com problemão. Você está com pecadão. Né? Como é que eu vou resolver o meu pecado? Não vai resolver. Pecado você tem que se arrepender e abandonar. Não tem como resolver. Agora, o evangelho da graça barata, ele vai resolver as coisas numa boa. Não é assim? Coisas que Deus não aceita, a gente passa a aceitar, não tem problema. Para não perder os irmãos, a gente passa a aceitar as coisas que Deus abomina, mas não tem problema. Não é verdade, pastora Mônica? Tem coisas que se a gente falar, é capaz da gente apanhar, né? Não é verdade? Mas vamos lá, né? Já que nós estamos mexendo aí no negócio, vamos lá, né? Por exemplo, irmãos, eu sei que tem muitos que praticam, é a minha opinião e é o que a palavra de Deus diz, tá bom? A questão agora que nós vamos logo vai começar a questão da festa junina. Ô polêmica que é isso, né? Tá, o cristão quer ir na festa junina, mas não pode. Porque é da igreja católica.
E é para os santos. Então, o que a gente faz? Eu não sei quem foi o ilustríssimo que teve essa ideia maravilhosa. Inventou o Arraial Gospel. E o que é um Arraial Gospel, irmão? Uma festa junina sem quentão, mas com crentão. Que é um tontão. Não, verdade, irmão. Pensou que a gente é palhaço. Né? Porque é impossível a gente não raciocinar nesse sentido, irmão. Faz as mesmas comidas típicas da festa junina no mesmo mês das festas juninas. Para quê? O que isso mostra para nós? Não tem novidade de vida, né, pastor? Temos, pastor, temos que copiar o mundo. E Jesus nos salvou para ter novidade de vida, né? Temos que ter e depois fica com uma ignorância boba, que vai me desculpar, quando tem uma festinha junina na escola do filho, ai, meu filho não participa, você vai no Arraial Gospel. Qual é a diferença, meu filho? Se for ver, a festa junina da escola é mais inocente, porque tá ali, muitas vezes para arrecadar fundos, não tá nem falando santo, para arrecadar fundos. Sim. Então você vai no Arraial Gospel. Como é que a gente pode ter moral para falar de uma coisa se a gente participa dela? Não dá, irmão. Sabe, são coisas, são práticas que o cristão está trazendo para dentro da igreja e que ele não tem percebido que isso está corroendo a nossa fé. Você pode falar assim, pastor, você é ignorante, você pode pensar o que você quiser. Mas a verdade é que nós não precisamos disso. Ah, mas eu quero fazer uma festa caipira, faça. Mas você precisa fazer justo no mês de junho, julho, que é o mês onde se idolatra, onde se tem essas festas para os santos. Faz em janeiro, fevereiro, março, abril, tem tanto mês no ano. Vai lá, se veste de caipira, eu já sou caipira mesmo, né? Você nem se vestir. Mas já sou mesmo, né, irmão? Eu não era, agora virei. Mas, na verdade, eu acho que parte de nós, irmãos, é tomarmos consciência. Nós não estamos ganhando pessoas. Nós não estamos ganhando nós não estamos ganhando almas para o céu. Nós estamos ganhando adeptos para a nossa religião. Não é isso que Jesus nos mandou fazer. É ide pelo mundo fazer discípulos. Fazer discípulos, irmão. Então, presta atenção, isso eu falei de uma prática que eu sei que muitos vão e até gostam, sabe? Se você gosta, eu não tenho nada, eu estou falando a minha opinião e o que eu penso em relação à palavra de Deus, né? E creio que o Espírito Santo vai falar ao teu coração também, mas nós precisamos vigiar, nós estamos sendo diluídos por coisas que não valem a pena. Estamos perdendo a nossa essência, irmão. Hoje as pessoas não têm mais nenhum respeito pelo cristão. Você pode prestar atenção. Antigamente, quando você era um cristão, a pessoa estava falando besteira, um palavrão, percebia que você chegava, ele já ficava tudo envergonhado. Não fala não, que o fulano é crente. Hoje não, aí ele faz piadinha ainda com o nome do teu Deus e você ri junto. Não é, pastor amor? Porque hoje nós viramos um circo, irmão, para as pessoas. Quantos se divertem assistindo aqueles vídeos ridículos que tem no YouTube? Daqueles absurdos que acontecem nas igrejas? Quantos ficam assistindo aquilo e rindo da nossa cara? Olha lá os crentes. Bonitos crentes. Os crentes não vão sambar lá no sambódromo, mas samba dentro da igreja. Né? Os crentes não vão lá nos batucos, mas fazem dentro da igreja. Que diferença, irmão, nós estamos fazendo? O evangelho é um divisor de águas. É para fazer diferença na nossa vida. Amém. Jesus não nos chamou para qualquer coisa. Jesus nos chamou para sermos santos, é o que diz a sua palavra. Sede santos, porque eu sou santo. Amém. Sabe, se o evangelho de Cristo na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, não tem trazido temor a Deus e a santidade de Deus para nós, então tem alguma coisa errada com esse evangelho. Verdade. Certo? Bom, a outra coisa que ele vai dizer aqui é o evangelho do poder espiritual, né? Aquele do poder, que enfatiza curas, milagres e bênçãos imediatas. Agora, uma coisa é certa, o poder faz parte do evangelho. Sim. A cura faz parte do evangelho. Mas ele não é o centro do evangelho.
Né? A Bíblia diz que os sinais acompanham aqueles que creem. Se você passa a crer em Jesus, todas as outras coisas, todos os outros sinais começam a acontecer na sua vida. Sim. O maior problema é que hoje se atrai as pessoas pelo poder espiritual. Você quer ver uma coisa que crente adora? Revelação. Todo mundo devia trabalhar em loja de... Como é que chama aquele negócio de revelar foto? Todo mundo gosta de revelação. Meu Deus, falar que tem um pastor que tem dom de revelação, Jesus amado, o negócio enche. Por que a gente quer isso, irmão? A gente quer sinal. Fulano cura, fulano faz isso. É sinal, a gente quer sinal, mas cadê a cruz? O maior sinal que nós temos na nossa vida é a cruz de Cristo. A palavra, o evangelho. Você sabe que o evangelho cura? Eu não sei se você sabe, mas a palavra pregada, ela cura. Não é? Ela cura. Sim. Quantas vezes eu fui curada pela palavra? Eu não precisei que ninguém nem orasse por mim. Não é, pastora Mônica? Já aconteceu isso com você? Já? Maria, já aconteceu isso com você? Você que está me ouvindo, você também vai falar, puxa, mas é verdade. Você foi curado pela palavra, não precisou de ninguém fazer nada. A palavra de Deus, ela cura, é só você crer, irmão. Esse evangelho centralizado em poder espiritual, só naquilo, só na graça de que Cristo pode dar, só no poder que Cristo tem, mas não na salvação. Eu vou dizer uma coisinha para você. O fato do Senhor ter me curado, ou curado alguém, ou o fato de muitas das vezes ter visto um milagre, de participar, não quer dizer que você seja salvo. Infelizmente, no trono do juízo branco, no trono branco do juízo, né? Trono do juízo branco, inverti o negócio aí, né? No trono branco do juízo final, vai ter muita gente ali diante de Deus, mas assim, mas o Senhor me curou. Eu não andava, estou andando, o Senhor me curou, como é que o Senhor não vai me deixar entrar no reino? Infelizmente, meu irmão. Ah, pastor, isso não é verdade. Leia lá na palavra de Deus em Mateus, acho que é Mateus que vai dizer assim, que muitos naquele dia me dirão, Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu expeli demônios, no teu nome eu fiz isso. Ó o evangelho do poder aí. No teu nome eu fiz isso, você vai falar o quê? Parta-te de mim, né? Parta de mim que eu não te conheço. Ué, então é a palavra que está dizendo. O poder não é, o poder no sentido de demonstração de poder, porque o evangelho é poder, mas nessa demonstração absurda de poder, onde dá a impressão que Cristo é um curandeiro, Cristo é um gênio da lâmpada, né? Que só vai fazer os seus desejos. Esse é um evangelho que não está centralizado na cruz de Cristo. Irmãos, é o evangelho do poder espiritual, infelizmente, ele tem alcançado, ele tem aumentado muito nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. E muitas das vezes, porque nós falamos assim, as pessoas falam, é porque lá na igreja deles não tem a unção espiritual, não tem manifestação. Você que pensa que não tem. Você que pensa. Agora, existe muitas das vezes os equívocos nossos com relação à manifestação espiritual. Tem muita coisa que a gente vê que se denomina manifestação espiritual, mas é mais manifestação carnal do que espiritual. Tudo vai depender como você enxerga as coisas. Agora, é real que Jesus cura? Ô, irmão, eu já vi Jesus curar a AIDS. No ministério meu, nesse sistema, outro ministério que eu tinha, outro que eu trabalhava, eu vi o Senhor curar a AIDS. Eu vi o Senhor fazer uma criança que não ia mais andar. Eu já fui curada muitas vezes. Eu já vi pessoas sendo curadas e dando testemunho, que foram no culto, ouviram a palavra e receberam uma oração e nem falaram, e foram curadas. Então tem poder. Esse evangelho que nós pregamos, ele prospera? Ô, irmão, graças a Deus, nós temos visto os nossos irmãos prosperarem. Sim. Temos visto Deus prosperar o nosso trabalho. Não tem faltado nada. Nós temos visto Deus suprir todas as nossas necessidades. Então Deus prospera. Então esse evangelho não está errado. Nós temos visto tudo que os outros estão procurando, né, trazer como evangelho, nós temos visto acontecer através do evangelho da cruz. Não é? Bom, o outro que ele vai falar aqui para a gente hoje estar terminando é a questão do evangelho da tradição humana, que tenta preservar tradições humanas do passado, né, que é o tradicionalismo,
ou criar inovações humanas atuais, inovadoras, substitui ou acrescenta tradições humanas ao evangelho puro e simples, que é aquele cheio das tradições. A gente precisa fazer uma separação, irmãos. Muitas vezes as pessoas confundem doutrina com usos e costumes, tá? O que é uma doutrina? As doutrinas que nós temos que seguir são a palavra de Deus. Doutrina é um ensinamento, tá? É a palavra de Deus. Existem as doutrinas dos homens que são usos e costumes. Sim. Esses, eles variam de igreja para igreja, tá? Mas esses não interferem na minha salvação. Esses não acrescentam e nem tiram nada da minha salvação. Agora, a doutrina bíblica, sim, essa eu não posso ignorar. Né? Agora fica a pergunta para você. Você sabe quais são as doutrinas bíblicas? Pensa. Meu Deus, o que é uma doutrina bíblica? Te convido a ler o livro de Romanos. Paulo ali, ele faz uma abertura e mostra uma das principais doutrinas bíblicas, né? Todas as cartas de Paulo, praticamente, ele fala, mas em Romanos se concentra a maioria, né, da questão das doutrinas bíblicas ali. Aquilo nós devemos seguir. Agora, existem muitos usos e costumes. Isso são tradições dos homens, são coisas, muitas das vezes, da igreja, que não acrescenta nada à minha salvação. Por exemplo, tem igrejas aonde os homens sentam de um lado e as mulheres sentam do outro. Né? Tem igrejas que é assim, tudo bem, você acha que é legal assim, mas isso não acrescenta nada à minha salvação. Isso não santifica nada a minha vida. Mas é a sua tradição. Tem igrejas, por exemplo, que se usa véu. Eu até acho bonito o véu. Acho que eu vou aderir. Né, irmão? É uma tradição. Você não vai, Maria? Se eu pôr véu, você não... fora. Né? Mas agora, irmãos, é uma tradição do homem. Não acrescenta nada à minha fé. E não tira nada também. Alguns querem guardar o sábado. Irmão, guarde. É problema seu, mas isso não vai acrescentar nada à sua salvação. Nada. E também não pode ser imposto como salvação. O maior problema é que as pessoas pegam os usos e costumes, que são tradições dos homens, e querem impor como condição para a salvação. Aí que está o perigo, aí que está o problema. Porque tradição dos homens, dependendo delas, a gente não consegue viver nelas. Não é? E aí como é que faz? Não faz, né, irmão? Então precisamos tomar muito cuidado, fazer essa separação. O que é a tradição dos homens e o que é a doutrina bíblica? A doutrina eu tenho que vivê-la, porque era o caminho da minha salvação. Amém. Agora, os e costumes, elas são dos homens. Se eu quiser me submeter a eles, tudo bem, mas eles não têm nenhum valor de salvação. Né? É igual Paulo vai dizer em uma outra carta, né? Acho que é em Gálatas mesmo que ele vai falar disso. Tem até uma aparência de santidade, mas é aparência. Só aparência de santidade. Porque a verdadeira santidade não está na forma de eu me vestir, não está na forma de eu falar, muitas das vezes, né, de algumas coisas, né? Mas a verdadeira santidade está no meu modo de viver diário. Na transformação que Cristo faz em mim. É lá que está a santidade. É no dia a dia que nós vamos percebendo a nossa santidade. Então, presta atenção nisso. E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa que não está se encaixando no seu coração, ore a Deus, meu querido. Ele é o nosso melhor conselheiro. Não é, pastora Mônica? Antes de você abandonar a sua fé por causa disso, porque eu não consigo servir com tanta coisa em cima de mim, ore ao Senhor. Você vai ver que o evangelho da cruz, embora por ser da cruz, dá a impressão que é um evangelho de carga pesada, mas não é. É um evangelho puro e simples. É o evangelho que nos traz satisfação, que nos dá prazer de ser cristão. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos estar aí orando por você. A Maria ficou aqui triste, que ninguém ligou para ela. Né, Maria? Ela está esperando vocês ligarem. Ninguém colocou o nome na oração, mas nós vamos estar orando por vocês assim mesmo.
E segunda-feira que vem, se Deus quiser, a gente vai continuar aí o assunto mais um pouquinho, falando talvez um pouquinho sobre doutrinas bíblicas, Sim, né, pastora sim. Mônica? Já que nós tocamos esse assunto hoje, mostrar para você qual é a diferença entre as doutrinas e os usos e costumes, e que o Espírito Santo de Deus vai nos guiando a cada dia naquilo que seja a vontade dele. Amém? A pastora Mônica vai estar orando, Deus abençoe você. Só teve um irmão, acho que é diferente, não é do nosso meio, Eros. O Eros é o marido da Maria, né? Maria José. Aí os irmãos todos que estiveram conosco aí, Davi, o Eros, o Davi, a Beth, né, Beth, que está aí com a gente. Vem, pastora Mônica, A lê. Solange Evaristo, que é a irmã da Da Bene. Bene, né? Ali, a Célia Proença, né? Que deu Tem pra mais ver, aí tem que- mais que- aqui. A Marilde entrou agora. mas já Marilde tinha entrado. já tinha, Tinha. né? Maria já tinha. Amém. E os outros irmãos aí que estavam aí no começo, É, Deus ia abençoar, né, pastora? a Samira também, né? Samira Estava aí conosco aí. Então, que Deus abençoe os irmãos aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos Amém. orar? Glória a Deus. Amém, amados. Curva a sua cabeça. Vamos agradecer ao Senhor por essas palavras, né? Por tudo que Ele falou aqui. E que verdadeiramente nós possamos crer mais no sacrifício de Cristo e deixar as outras coisas de lado, né? Deixar que Cristo venha ser o centro da nossa vida. Amém? Soberano Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor, principalmente, meu Pai, o Senhor ter nos escolhido, Senhor, o Senhor ter olhado por nós, Pai, e ter enviado o Teu Filho, Senhor, para nos resgatar. Amado Deus, que cada vida que entrou nessa noite, nesse estudo, Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada um deles, que o Senhor possa estar abençoando, abrindo as portas, Pai, fortalecendo os teus filhos, aquele que está afastado do Evangelho, Pai, traz de volta, resgata agora, Pai. Oh, Deus querido, e fortalece, meu Pai, aquele que está abatido, Senhor, desanimado. Pai, agora, Senhor, move com as tuas mãos, Senhor, sobre essas vidas. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe você, uma boa noite, né? Uma ótima semana aí. E amanhã tem um estudo, né, pastora? Amanhã temos estudo na terça-feira, né? Na igreja. Isso, na nossa escola, né, de teologia que nós temos lá. E você que quiser participar com a gente, tá fazendo um ano, né? Já. Que coisa, passa rápido, né? Você que quiser participar conosco, ela não é da igreja, né, irmão? Nós usamos o nosso local da igreja, porque nós não temos outro lugar, né? Mas nós fazemos lá, mas ela é aberta para quem quiser participar. Inclusive, tem alguns irmãos que são de outra igreja que participam conosco, tá? Fica ali na Avenida Rio das Pedras, 2210, no Alto da Pompeia. É toda terça, das 8 às 10 da noite. Nós estamos ali estudando a palavra de Deus. Amém? Você é nosso convidado. Deus te abençoe e uma boa noite para você. Por que não entrou aqui também? Não entrou.